vou procurar ser o mais resumido possível. Cheguei aqui a essa audiência pública hoje e logo a primeira fala foi uma fala do presidente da comissão, nosso colega, nobre deputado Nelson Pellegrini. Colocou claramente a sua opinião e colocou de uma maneira quase emocionada o que todos nós aqui temos em comum. Todos nós temos um médico de referência. O embaixador sabe quem foi o seu pediatra. Sua mãe sabe quem é o ginecologista dela. A presidente do conselho sabe quem cuidou do seu filho. Ele disse que o pai dele era médico. Portanto, para iniciarmos, pensem no médico que lhes atendeu. Ele foi um médico que estudou, fez um vestibular no Brasil, muito mais difícil do que é hoje, estudou 6 anos, submeteu o seu diploma às exigências do Conselho Federal de Medicina, que o reconheceu e disse a ele que ele está preso a uma série de deveres, um código que tem o maior número de deveres e alguns poucos, muito poucos direitos. O pai do nosso nobre deputado, ele informou ser médico. Então eu peço a todos os senhores que a primeira pessoa que vocês perguntem o que acham desta política é o médico de vocês. Ele deveria perguntar ao pai dele, não sei se é falecido. Se falecido for, analise a memória e vote de acordo com o que você acha que o seu pai, médico brasileiro, diria sobre esse assunto. Quanto à posição da Frente Nacional dos Prefeitos, eu anotei algumas falas que aqui vi, e logo no início a pergunta é, cadê o médico da Frente Nacional de Prefeitos? O médico não está nos municípios menores. Por quê? Vocês deveriam fazer outra pergunta, em vez de cadê o médico. Por que o médico não está aqui? O primeiro motivo é que os médicos cansaram de calote de prefeito, porcaria. Eu tenho, da minha geração, inúmeros colegas que foram para cidades do interior com promessa, essa que a gente está vendo na propaganda do governo. O município oferece 30 mil, ninguém vai. Ninguém vai porque o vínculo é precário, porque não tem concurso público, porque não tem perspectiva de carreira. Tenha um contrato quase verbal, em que depois de 2, 3 meses de satisfeita a gana política daquele prefeito daquele município, ele vai ser rebaixado para 5, para 2, para ver se ele pede as contas e sai com a mão na frente e outra atrás, porque afinal de contas ele é descartável. O segundo motivo do cadê o médico, aqui vai para o Ministério da Saúde, e vou fazer as minhas ponderações que serão feitas aleatoriamente, de acordo com as falas. Em um dos slides, o senhor apresentou que o desejo da população é expressado. O que ela quer? Mais médico. E o governo, que se pauta por marketing, João Santana é o 40º ministro, está vendo que a avaliação do governo Lula era 60% negativa em saúde. Do governo Dilma, a avaliação dela é 78% negativa em saúde. O ano que vem tem eleição presidencial. E esta articulação é para dar uma resposta eleitoreira para a população, para satisfazer aquela resposta de uma população que, quando instada a falar, é ruim o sistema de saúde? É. Qual é a solução? Ela fala, eu quero mais médico. É a maneira dela falar que ela quer mais saúde. Cada médico, senhor presidente, eu estou controlando ali o máximo possível, senhor presidente. Cada médico, ele pede, em média, 3 exames por consulta. Não sei se os cubanos o pedem, não sei se os espanhóis o pedirão, não sei se os portugueses o pedirão. Não conheço a formação deles, portanto não posso pré-julgá-los. Mas, em média, 3 exames por consulta. Hoje, o tempo médio, se nós temos hoje, no Brasil, algo em torno de 300 mil médicos trabalhando, se todos dessem uma consulta paralela ao mesmo tempo, nós teríamos, em média, 900 mil exames solicitados. Nem todos dão consulta.
O Brasil consegue, tem capacidade para fazer algo em torno de 300 mil exames. Os outros vão para a fila. A fila da ultrassonografia, da colonoscopia, da endoscopia, da tomografia é 6 meses, 8 meses, tem exame que é 1 ano, ressonância é 1 ano. Se você aumentar médico a razão que você quer, tem que sextuplicar a capacidade instalada de equipamentos para poder manter o mesmo grau de ineficiência que tem hoje. Portanto, antes, presidente do Conselho Nacional de Saúde, de cobrar compromisso de 16 mil, de 6 mil, de 17 mil médicos para com o SUS, não é possível que 17 mil pessoas estejam equivocadas e que uma pessoa que representa o governo esteja certo. Cadê o compromisso do SUS com os 17 mil? É isso que está em jogo. Ora, eu sou da época que se estudava muito, os mais inteligentes da turma eram do ITA e do IME, eles faziam engenharia. Os nerds. A turma inteligente que estudava fazia medicina. A turma, mais ou menos, ia para as outras profissões. A turma do fundão fazia direito. Assim que era, na minha época. O que aconteceu? Minha mãe nunca deixou eu sentar no fundão. E eu fiz medicina. O pessoal do fundão, eles conseguiram um sistema próprio, chamado judiciário. Eles montaram um sistema para acusar, que é a promotoria. A defesa é deles, são profissionais liberais, falam que a promoção de justiça tem concurso público e um cidadão para ir para o Ministério Público Federal, ele vai para Cáceres, para Tefé, para onde for que mandarem, porque o salário inicial dele é 29 mil reais. E o do médico vocês querem mandar com a mão na frente e outra atrás. Então não vai. Não vai. Um juiz só vai para uma primeira instância, porque ele sabe que ele vai ficar 5 anos naquela primeira instância, depois ele vai ser promovido para uma instância maior. É lógico, o ser humano tem necessidade de progressão. Ao menino que passou em primeiro lugar no vestibular do Piauí, louvável, prepara Piauí, porque se você não tiver uma proposta para ele, quem vai abrir a Copa do Mundo no Brasil é o nosso neurofisiologista, não é? Ele está fazendo a pesquisa, nosso candidato a Oscar, como é o nome? Miguel Nicoleles, médico brasileiro. Aonde que ele está trabalhando? Porque lá tem proposta de trabalho, tem condição de trabalho e ele é remunerado para. O menino do Piauí vai para lá. O compromisso da atenção básica é mistério. Se eu vou porque eu quero ir. Hoje, quem está fazendo atenção básica no Brasil, e muitos fazem, é por vocação. Porque se fosse por reconhecimento, eles não estão fazendo atenção básica. E quanto às especialidades, aos postos de trabalho, se o MEC aqui tivesse, eu gostaria de fazer essa pergunta ao MEC, o número de pessoas que vão fazer faculdade na Bolívia e no Paraguai está em torno de 20 mil, foi dito aqui. Todo dia, todos os deputados dessa casa aqui recebem pedidos de pais para fazer transferência de menino do Paraguai e da Bolívia para o Brasil. E muitos fazem burlando o vestibular, que é uma fraude e um desrespeito contra os meninos brasileiros que foram estudar e passaram no vestibular. Errado também. Vergonha também. Então, seja ele decreto, eu não sei se esse vai ser o instrumento da presidente. Como nós estamos numa ditadura, que esse governo é uma ditadura, porque o que ela quer fazer, ela aprova aqui dentro, se quiser mudar a bandeira, muda. Pode ser que faça um decreto proibindo o Conselho Federal de Medicina de fiscalizar. Nós vamos entrar nos anos de sombra, de escuridão. Os corpos que os médicos de Cuba produzirem, os mortos, ficarão com as suas lápides na frente do Palácio do Planalto. Deputado. E ficará na conta de cada deputado que eventualmente votar a favor dessa MP da morte, que é o que eu estou sentindo que vem por aí. Portanto, tenho desse parlamentar a minha mais absoluta e veemente repúdia a todos aqueles que estão conspirando. Deixando bem claro, aqueles que se submeterem à prova, sejam formados na Índia, no Paquistão, no Japão, na Coreia, em Cuba, no Paraguai, e que forem aprovados no Revalida,
são bem-vindos e têm o seu registro feito no Conselho Federal de Medicina e vão se submeter às regras do governo brasileiro, que vai lhes oferecer os postos de trabalho com esses médicos que estão aí. Sem prova, sem se submeter, ao meu ver, o ministro da Saúde, se assim o proceder, e todos os médicos que compactuarem com isso, devem ser denunciados ao Conselho Federal de Medicina e devem ter os seus registros de medicina suspensos, porque estão prejudicando a população brasileira.